Às vezes vai funcionar você ler PDF, eu detesto, me dá sono. Quando eu começo a ler, me dá sono. Por isso que eu não leio. Eu não leio PDF, cara. Eu não consigo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu venho falar de como foi a minha preparação para o concurso da Polícia Civil de Santa Catarina. É esse concurso que eu fiz ali no mês de março. E foi o meu primeiro concurso de carreira policial e eu já consegui um resultado bom, né, para primeiro concurso da carreira. Então, eu quero falar para vocês de como foi a minha preparação. Isso aqui não é um método, tá, gente? Isso aqui não é dica, não é um vídeo de dica, é um vídeo que eu vou contar a minha experiência, né, a minha preparação para esse concurso e que talvez de alguma forma isso possa ajudar vocês. Algumas pessoas pediram para fazer esse vídeo e eu tô fazendo esse vídeo também para ajudar vocês que talvez aí também esteja estudando para carreiras policiais e vem estudando há mais tempo, não tá tendo um bom resultado. Talvez algumas das coisas que eu vou falar aqui possam te ajudar a absorver melhor o conteúdo, enfim. Então, esse é um vídeo só pra falar da minha experiência mesmo, tá? Bom, então vamos lá, galera. Eu digo que eu me preparei pra esse concurso da Polícia Civil, dedicado mesmo, foram 2 meses de estudo dedicado, tá, gente? Por quê? Eu comecei a estudar pra concurso, não pra carreira policial, né? Pra concurso de modo geral, em setembro de 2025. Foi quando eu comecei a estudar para o concurso da Defensoria Pública. Já comentei em algum outro vídeo aí. Era pro auxiliar técnico ou técnico administrativo, alguma coisa assim. Um cargo assim, era um cargo de nível médio, mas que nesse cargo eles já cobravam direitos, né? Já cobrava direito processual penal, direito processual civil, direito penal, direito civil, direito constitucional, direito administrativo. Essas são as matérias que mais têm convergência, né, com o concurso da Polícia Civil, né, que foi de carreira policial. Só que nessa época não tinha nem saído ainda, eu acho que o edital do concurso da Polícia Civil, né. Então, eu comecei a estudar para esse concurso da Defensoria Pública. E nesse concurso foi onde eu comprei um cursinho, né. Na verdade, eu tenho até hoje aquela assinatura ilimitada do GRAM, tá? Isso aqui não é publi, tá, gente? Só tô falando realmente o que eu fiz. E eu comecei a estudar pelo GRAM mesmo, tá? Não tenho uma opinião bem definida, eu gosto, tá? Principalmente da matéria de direito processual penal, direito penal, eu gosto bastante do GRAM, entendeu? E daí, eu comecei a estudar, né, para esse concurso da Defensoria Pública, e eu sempre tive, gente, sempre estudei do modo clássico, tá? Não fiz estudo reverso, nem nada disso. Eu sempre aprendi de forma clássica. O que seria isso? Videoaulas e anotações. E depois responder questão. Então, basicamente, esse foi o meu método. Só que no concurso da Defensoria Pública, eu foquei muito no direito constitucional. Então, eu estudei muito direito constitucional, tá? Para esse concurso. E direito administrativo também peguei alguma coisa. Os outros direitos eu acabei negligenciando um pouco. Então, direito civil negligenciei. Direito processual penal, para esse concurso eu negligenciei. Direito penal. Então, eu estudei basicamente matemática, né, raciocínio lógico, português, né, estudei bastante português, e direito constitucional e um pouco de direito administrativo. Então, foi basicamente essas matérias que eu consegui estudar durante 2 meses também. Por 2 meses não, foi menos de 2 meses. Foi 1 mês e alguma coisa, porque o concurso foi dia 18 eu acho que foi exatamente 1 mês que eu estudei para esse concurso, cara. O concurso foi no dia 18 de outubro e eu comecei a estudar ali em meados de setembro também, tá? Então foi 1 mês que eu estudei para esse concurso. Não passei, esse concurso tinha 2 fases, né? Tinha a fase da prova objetiva e tinha também redação. E aí você deveria atingir uma certa quantidade de pontos lá para poder ser corrigida a sua redação, e a minha redação nem foi corrigida, tipo, eu não passei nem para redação. Então, eu fiquei estudando 1 mês, e aí, nessa parte, né, do direito constitucional, eu já aprendi mesmo, né, esse é o segundo aspecto do meu estudo. Eu não gosto de estudar a matéria pro concurso. Eu vou estudar só essa matéria ou só esse item, só essa parte. Não. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender a matéria desde o início, entender, para fixar na minha cabeça, para eu aprender mesmo a matéria, não é decorar, não não é decoreba. Eu gosto de aprender a matéria. Então, por isso que eu comecei desde o zero lá, aprendendo
preâmbulo da Constituição, depois a parte dos direitos, vi toda aquela extensão do artigo 5º da Constituição, que é um artigo extremamente extenso, peguei toda essa parte, então assim, eu fui fazendo, assistindo as videoaulas, videoaula por videoaula. Eu não recomendo isso para quem já tem, obviamente, uma bagagem, né? Você não precisa. Tanto é que eu nem estudei direito constitucional para Polícia Civil, por exemplo, entendeu? Porque eu já tinha a bagagem do direito constitucional que eu estudei para Defensoria. Só que, para quem não sabe nada, algumas pessoas até me criticavam, as pessoas próximas que me conheciam, que também já estudavam para concurso, me criticavam, falando que eu era preguiçosa, porque eu só assistia videoaula, que eu tinha que fazer o meu próprio material ou estudar por questão. Cara, pra mim não funcionava. Eu acho que cada um tem um método que funciona melhor pra você. Pra mim não funcionava. Primeiro porque, como é que eu vou fazer o meu próprio material se eu não tenho conhecimento nenhum daquilo? Eu não tinha conhecimento nenhum, gente. Era zero conhecimento em constitucional. Aí eu ia lá fazer um material do quê? Eu acho que é útil fazer material para quem já tem uma base, para quem já tem um conhecimento. Daí você vai lá, passa limpo ali todo o seu conhecimento e revisa aquilo ali depois e vai fazendo questão em cima disso. Da mesma forma fazer questão, gente. Estudo reverso, né, que a galera fala. Você primeiro faz as questões e quando você errar a questão, você vai lá e vê por que você errou e você vai aprender. Eu acho ok, mas pra quem tá iniciando, pra quem não sabe nada, também não vai funcionar, entendeu? Porque ele vai te dar uma explicação ali, geralmente o GRAN, né, ele libera esse caderno de questão quando você tem ali a assinatura vitalícia, tem algumas questões que são comentadas, mas mesmo assim, tem matérias que você precisa ter uma teoria, tá? Você precisa ter uma teoria forte. E eu não queria ficar fazendo questão e errando questão, entendeu? Eu vou lá fazer a questão do assunto que eu já aprendi. Aí eu vou ratificar esse assunto. Fixar esse assunto através da questão. Aí, se eu errar, eu vou entender por que eu errei. Agora, tipo, eu não tenho conhecimento nenhum. Vou fazer questão, não vou nem entender por que eu errei a questão. Entendeu? Pra mim não funciona, gente. Pra mim o que funcionava mesmo era o quê? Eu pegava, por exemplo, essa é uma dica até. Você estudar. Primeiro, se você tem um tempo muito curto para você estudar, como eu tive um tempo muito curto, né? 2 meses eu estudei pra polícia. Então, o que eu fiz? Nas primeiras semanas, eu estudei assunto que eu gostava, entendeu? Matérias que eu gostava. Direito penal, direito processual penal e tecnologia da informação e matemática, né? Raciocínio lógico. Foram as matérias que eu mais estudei ali no começo. Por quê? Por ser matéria que você gosta, você vai se interessar mais por aprender aquele assunto e você vai fixar, você vai realmente aprender aquele assunto. Diferente de assuntos como legislação específica que você vai precisar decorar, porque não é um assunto que você precisa gravar na sua memória ROM. Eu costumo falar, é um assunto que você deixa para sua memória RAM, que você precisa esquecer esse assunto. Agora, as matérias que você vai carregar para os próximos concursos, para, tipo assim, concurso de carreira policial, todo concurso tem basicamente os mesmos direitos. Então, você precisa aprender aquilo ali para você fixar na sua memória e levar para os próximos concursos. Agora, essas matérias que de legislação específica, que você vai precisar saber só para aquele concurso, você pode esquecer, entendeu? Não tem problema você esquecer. Então, o que eu fazia? Eu buscava estudar primeiro as matérias que eu gostava, para eu poder aprender mesmo. Eu queria saber como é que funcionava um inquérito policial, qual é o processo de uma cadeia de custódia. Eu queria saber como é que funcionava uma ação penal. Eu queria aprender isso. Então, para mim, era mais fácil fixar aquela matéria, porque eu gostava daquela matéria e eu me interessava. Então, eu aprendia, de fato, aquele assunto. Diferente das outras matérias que daí eu deixei pra estudar, tipo, só pra ler mesmo. Por exemplo, a Lei Orgânica da Polícia Civil. Eu li só ali, faltando 3 dias, 3 dias pro concurso. Porque era uma matéria que eu precisava lembrar só pra aquele concurso, entendeu? Não era uma matéria que eu ia precisar carregar pra minha vida. Então, era basicamente assim que eu fazia. Então, nesses primeiro mês, né? Eu vou dizer que eu acho que no primeiro mês eu estudei basicamente essas 5 matérias. Foram tecnologia da informação, raciocínio lógico, direito penal, direito processual penal e português, né? Peguei um pouquinho de português ali, tá?
essas 5 matérias no começo, aí depois eu fui para contabilidade, daí fui para parte de direito administrativo, que eu também detesto, né? Então, foi basicamente assim. Então, era realmente videoaula. Aí, o que eu fazia? Que era uma coisa legal. Eu comecei a perceber que... Comecei a pensar, né? Como é que a gente decora muito facilmente uma música, por exemplo. Aí eu comecei a refletir, cara, a gente decora a música porque a gente ouve sempre, né? Geralmente a gente repete sempre a mesma música. Você, quando gosta de uma música, você fica ouvindo toda hora e você acaba decorando aquela música. De repente, você aprendeu aquela música. Então, eu comecei a usar essa mesma técnica nos estudos. O que eu fazia? Assistia todo o assunto, por exemplo, direito processual penal e inquérito policial. Assistia todas as aulas de inquérito policial. Depois, resolvia algumas questões sobre esse assunto. Beleza. Aí, ia para outra matéria. Tipo, de manhã, eu assistia as aulas de inquérito policial. Aí tá, fazia algumas questões, dava uma pausa. E daí, na parte da tarde, eu ia ver a ação penal, por exemplo. Aí eu assistia as aulas de ação penal, fazia questão. E daí, talvez ia para uma outra matéria ou para um outro bloco de assunto. No dia seguinte, quando, por exemplo, eu tinha um tempo livre, por exemplo, eu ia para academia, na academia eu ouvia revisão de inquérito policial, entendeu? Eu ficava ouvindo uma revisão ou ouvindo resolução de questão sobre inquérito policial, só ouvindo na academia, ou quando eu tava a caminho do trabalho, ou quando eu tava voltando do trabalho, que geralmente eu pegava fila, eu voltando do trabalho, então eu ouvia, ficava ouvindo, repetindo aquele assunto que eu já aprendi, só pra fixar. Por quê? Porque é com repetição que a gente vai fixando. Então eu fazia muito isso, galera. Essa é uma dica boa, eu acho que é bacana fazer isso. Eu sei que é chato, entendeu? É chato você ficar até no seu tempo livre enchendo a sua cabeça só de conteúdo, né? Porque querendo ou não é um conteúdo. Mas é de um jeito mais fácil de fixar o assunto, né? Que você viu justamente pela repetição. Então eu fazia isso, gente. Eu fazia basicamente isso. Não sei mensurar, gente, quantas horas líquidas eu estudava por semana ou por dia. Mas, assim, durante a semana eu tinha menos tempo para estudar. Então, questões, por exemplo, matemática, eu só ouvia, galera. Eu só ficava ouvindo as matérias de matemática. Principalmente quando eu tava no trabalho, eu tinha algum tempo livre no trabalho, eu pegava e ficava ouvindo as aulas de matemática. E daí eu ia resolvendo questõezinhas durante a aula mesmo, né, que o professor tava passando ali. As matérias sobre lógica proposicional, né, toda essa parte de lógica proposicional, negação, equivalência, isso, só ouvia. A parte de análise combinatória eu também ouvia e tentava, né, resolver, porque eram assuntos relativamente fáceis, né. A parte de regra de 3, gente, isso aí eu já sabia, né, já tinha um conhecimento do ensino médio, então isso também não precisava focar tanto. Então eu acho que matemática não tinha matéria muito difícil. Eu não estudei geometria nem nada, tanto é que eu não acertei as questões, mas porque, tipo, eu tive que fazer aquele balanceamento, né, gente? Ou tu foca muito num assunto e tipo assim, é extenso o assunto. A parte de PA lá, de lógica sequencial também eu achava tranquila, não era tão difícil assim, então só com os macetezinhos ali dava pra resolver. E aí a gente contou com a sorte também, né? Os assuntos que caíram em matemática eu sinceramente não achei tão difíceis. Tanto é que eu fui melhor em matemática do que em português, né? Que eu achava que eu era boa. Mas enfim. Então, teve matéria que eu só ouvi mesmo. As matérias ali de tecnologia da informação, gente, eu já trabalho com isso, né? Já trabalho na parte de tecnologia da informação. Então, para mim, foi um pouco mais fácil, tá? Foi um pouco mais fácil de entender os assuntos. Eu realmente só assisti às aulas mesmo de TI e fiz bastante questão sobre isso. Principalmente ali sobre aprendizado de máquina, da IA, né? Da parte ali da inteligência artificial. Eu acho que foi tranquilo também essa parte, né? O conteúdo que caiu, eu acho que foi tranquilo. Então, mas eu já tinha uma certa facilidade com esse assunto, então não foi um assunto que eu foquei muito. A parte de contabilidade, eu estudei bem pouco, tá? Inclusive era uma das matérias que eu tava bem preocupada, porque o único conhecimento que eu tinha de contabilidade era o conhecimento que eu tinha da faculdade e, tipo, eu nunca mais olhei para um balanço patrimonial, então, tipo, eu realmente tava um pouco assim
perdida. A única coisa que eu sabia é que o balanço patrimonial era dividido entre ativo, passivo e IPL, entendeu? Então, assim, eu fiz também algumas revisões, assisti algumas videoaulas. Que bom que não caíram coisas muito difíceis, não caiu nenhum cálculo, nem nada, né? Foi só uma questão de leis mesmo ali, mais a questão sobre a perícia, então acho que foi tranquilo também contabilidade. E a parte de direito penal eu gostava muito, então eu estudei bastante direito penal, né? E eu fiz material sobre direito penal. Depois que eu assisti as aulas, eu fiz o material porque a gente tinha que gravar ali a questão das penas, né? Então eu acho que escrevendo a gente fixa mais. Então eu cheguei a escrever na mão mesmo alguns artigos. Outros eu escrevi no computador, fiz um materialzinho bem legal no computador, onde eu pintei ali as penas, as causas de aumento e diminuição de pena que eram iguais, eu pintava da mesma cor para tentar fixar, para tentar lembrar. Então eu tentei fazer um material assim. Não funcionou muito, eu acho, porque não caiu os crimes que eu tinha estudado mais, né? Não foi muito efetivo, mas a gente não tem como saber o que vai cair. Da parte de direito processual também eu gostei, então eu casava, né? Tipo, eu estudava direito penal e direito processual juntos ali, eu gostava muito dessa matéria. E depois que eu realmente aprendi a assistir bastante aula, eu ficava só fazendo revisão mesmo, colocava lá no YouTube, revisão sobre ação penal, aí revia toda a parte desde os princípios ali do processo de juiz das garantias, a parte dos princípios do direito processual, enfim, até a parte ali da ação penal, da perícia e tudo mais. E ler, né, gente, ler os artigos, né? Ler as leis, melhor dizendo, ler as leis, ler o código. Eu acho que essa é uma questão importante também. Então foi basicamente isso, gente. Como eu falei, o meu método é clássico mesmo, é assistir aula e fazer anotação e resolver questão. Basicamente isso. As outras coisas, eu acho que você se conhece melhor do que ninguém, você sabe como é que é o jeito que funciona para você. Às vezes vai funcionar você ler PDF, eu detesto, me dá sono. Quando eu começo a ler, me dá sono. Por isso que eu não leio. Eu não leio PDF, cara. Eu não consigo. Entendeu? Nem agora que eu já tenho uma certa bagagem, eu vou estudar lendo PDF, sinceramente. Eu não consigo, me dá sono. E eu me perco nas ideias, entendeu? Eu vou começando a ler ali, vou viajando, daqui a pouco eu tô lendo, mas eu nem tô prestando atenção. Vou ter que começar a ler tudo de novo. É assim que eu sou, então por isso que eu prefiro assistir a aula, prestar atenção na aula, dar-lhe café, entendeu? E fazer a anotação. E outra coisa, que daí isso aqui também pode ser uma dica, né? Quando você for estudar uma matéria que você não gosta, não vá com essa limitação do seu pensamento de que matéria chata, não vou aprender nada, não gosto dessa matéria. Porque você já vai dizendo pro seu cérebro para não absorver nada dessa matéria porque você não gosta. Então, eu fiz isso e funcionou. Às vezes eu começava uma matéria que eu não gosto, né? Principalmente direito administrativo. Não gosto. Eu já ia com esse pensamento, já que não gosto dessa matéria, não absorvia nada. Depois eu comecei a mudar a ideia. Não, eu falei assim, cara, eu tenho que aprender isso aqui, entendeu? Se outras pessoas aprendem, se as pessoas conseguem entender, eu também vou entender. Não, eu vou matar isso aqui hoje. Aí, beleza. Aí eu já ia com uma ideia diferente, com um pensamento diferente, e já absorvia o conteúdo de outra forma. Mas, nesses 2 meses foi todo dia, tá, gente? Todo dia estudando. Eu vou dizer que foram dias estudando. Foram 70 dias estudando. Não foi 2 meses, foi 70 dias, porque eu estudei todos os dias. Pelo menos um pouco. Eu não estudava muito à noite, não, porque à noite eu ficava com sono. Eu estudava mais durante o dia mesmo. Então, quando eu tinha tempo no trabalho, eu ficava ouvindo as matérias que eu tinha um pouco mais de facilidade, matérias que eu não precisava ficar fazendo tanta anotação, aí eu ficava só ouvindo. A parte de TI e tal, ouvia. E a parte de ir em casa, eu focava, principalmente nos finais de semana, nessas matérias que eram mais teóricas, né? Matérias que precisavam de uma certa atenção mesmo, assim. Aí eu fazia anotação e tudo mais. E resolver questão. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!